José, que a Gilda nos colocou em contato com o diretor, né? Então, né, naquele momento ele era o diretor da Biblioteca Jeronina de Coimbra, que é o José Bernardes, e ele nos fez um passeio, uma apresentação daquele espaço, né, magnífico, contando histórias, contando sobre escritores e sobre personagens de alguns livros. E no meio desses relatos dele tão lindos sobre a cultura, enfim, sobre aquele tudo que tem lá que é belíssimo, né? Ele apresentou a rainha de uma maneira muito simples, contando, né, que ela tinha sido rainha de Portugal junto com Dom Diniz, e o que tinha sido feito naquele período que eles eram reis. E eu não conhecia nada, né? Não conhecia nada da minha ignorância, o Zé também não, dessa história, mas escutamos o que ele relatou e depois passeamos, fomos olhar outros espaços, ele nos levou para ver até o piano, onde a Adriana Calcanhoto, quando esteve lá na temporada dela, né? Onde ela tocou, ela leciona, né? As coisas muito, muito interessantes que nós conseguimos ver. E quando nós saímos de lá, eu pensei que eu ia escrever essa história. Assim, e disse para ele já na saída: eu vou escrever sobre essa mulher, eu vou escrever sobre essa rainha. E ele tomou, acho que um susto, né? Ficou calado. O Zé ficou todo vermelho, tem que contar isso, porque o Zé fica envergonhado quando eu falo uma coisa assim inesperada, que ele não sabe ainda, né? E aí ele sorriu, e eu disse: pois é, eu vou ter que ler, vou ter que tomar conhecimento, né? Para entrar em contato com a vida dela, mas eu estou achando que essa história lá no Brasil ninguém conhece. Ou muito poucos conhecem. Muito pouca gente. E ele não falou nada. E depois eu fui presenteada com livros, a Júlia me trouxe livro, a Laura e a Flora trouxeram livros, a gente conseguiu comprar livro, comecei a ler sobre a Idade Média, comecei a ler Jacques Le Goff, outros, né, contam histórias principalmente de homens, de cavaleiros, né, como é que a Idade Média se riquíssima, mas se fala ainda, eu acho, muito pouco sobre a vida das mulheres na Idade Média. Então, eu fui me debruçando, interessada nesse mundo feminino da Idade Média, nesse mundo pouco conhecido e pouco falado. E fui, assim, ficando cada vez mais intrigada, porque eu encontrei na Maria Filomena de Andrade, uma historiadora portuguesa que está viva, contemporânea, também acho que é é um livro muito interessante, porque ela é uma historiadora de fato, né? Então ela não está preocupada em narrar a vida da rainha, está interessada em contar como foi aquele tempo. Os fatos, as datas, e ela vai e volta na história, e às vezes a gente até se perde, porque não está acostumado a ler livros de historiadores, né? São muito densos, com muita data, com muito detalhe, né? Muito nome. Mas assim mesmo eu fui insistindo, marcando o livro, vendo, revendo. E eu vi que ela, em um certo momento, ela dizia que essa rainha teve um espaço do castelo que era a casa da rainha. Então, quando eu encontrei esse detalhe, né, eu me autorizei a fazer quase um pedaço longo do texto, nomeando a casa da rainha. Por quê? Porque eu achei muito interessante descobrir que a Isabel, a rainha Isabel, ela recuperou mulheres ao longo de Coimbra, na vida de Coimbra, mulheres viúvas que não tinham mais como sobreviver, mulheres... Ela foi uma beguina. Isso. Mulheres que às vezes, naquela época, acho que é um termo que a gente conhece aqui, chamavam-se as desgraçadas, né? Mulheres que se perdiam também, as prostituídas, mulheres com filhos, sem trabalho, sem dinheiro. Então ela
trazia essas mulheres, ou muitas dessas mulheres, para a casa da rainha. E ali ela não só as protegia, como ela as educava, e aos poucos essas mulheres se regeneravam, né? O termo bem esse mesmo. Essas mulheres adquiriam alguma educação, alguma cultura, ela dava moedas, ela tinha muito dinheiro e ela dava moedas de ouro facilmente, não só para essas mulheres, mas para as mulheres que eram os mais necessitados, os doentes, os que vinham na porta do castelo famintos, ela costumava distribuir pães ou moedas de ouro com as duas mãos, né? Então, com tudo isso que eu fui descobrindo, eu resolvi construir um espaço maior assim, no livro, contando sobre a casa da rainha, que era essa casa dentro do palácio. E gostei muito de poder imaginar e criar os hábitos das mulheres da Idade Média. Porque como tem pouco escrito sobre isso, eu consegui assim, imaginar a hora do banho, consegui imaginar os momentos onde elas partilhavam não só as costuras, né, os bordados, mas as orações. E Isabel nasceu em Aragão, né, do outro lado da fronteira, ela não é portuguesa, e ela teve uma educação esmerada. Ela foi filha e neta, né, de Deus. Então ela aprendeu muito. Ela não era uma menina, uma mocinha, muito culta. Ela tinha muita cultura, muita inteligência, e era muito generosa, caridosa. Ela tinha muitas qualidades, né? Como pessoa e como mulher. E tudo isso está aqui nesse livro, né? Vai sendo traçado aí aos poucos. Como foi o tempo da pandemia, logo a seguir, no momento que eu comecei a escrever, eu parei de escrever. Porque na pandemia eu não conseguia escrever sobre ela. Eu acho que eu cheguei a comentar, né? Era um tempo de tanto sofrimento, né? De tantas dificuldades, não só aqui no mundo. E eu não conseguia mesmo. Eu começava a escrever. Esse é meu primo Guto Lins, que está chegando aí. E é um poeta, artista e escritor também.